essa dinâmica em suas cartas. Ele primeiro trata de assuntos doutrinários, depois ele vai mostrar na prática como isso acontece no meio da igreja, como nós devemos olhar para a doutrina e aplicar em nosso dia a dia. Então, no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo ele vai tratar a respeito do Cristo, né? Quem é Cristo, né? E por isso a igreja deveria continuar crendo em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 13 ele vai começar a trabalhar das questões práticas. A ideia de Paulo é o seguinte: uma vez que vocês creem em Cristo Jesus, uma vez que vocês têm Jesus unicamente e de forma suficiente como Salvador de vocês, é preciso que vocês evidenciem isto na vida de vocês. Eu tenho observado que às vezes nós como igreja não é muito difícil abraçarmos a doutrina bíblica. A nossa maior dificuldade é fazer com que ela se torne prática em nossa vida. Não é difícil nós fazermos aqui uma exposição do que é amor. O difícil é nós amarmos os irmãos. Não é difícil nós fazermos uma exposição sobre longanimidade. O difícil é entender que longanimidade é a capacidade de suportar pessoas insuportáveis. E o Senhor nos chamou para isto. Observem, o Senhor Deus nos chamou para suportar pessoas insuportáveis, porque Deus nos suporta. Porque na perspectiva de Deus, se Ele retirasse Jesus, nós éramos pessoas insuportáveis, mas Ele nos suporta por meio de Cristo Jesus. Então todo o nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus tem que nos levar a uma vida prática. Uma vez que eu creio em Cristo Jesus, como é que isso deve lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com o meu relacionamento com os meus irmãos, com o meu relacionamento com a liderança da igreja, com o meu relacionamento em casa com a minha família, da esposa com o esposo? É isso que Paulo vai começar a tratar a partir do capítulo 3 de Colossenses. Uma vez que estamos unidos ao Senhor Jesus, uma vez que pertencemos ao Senhor Jesus, como é que eu posso evidenciar essa minha fé em Cristo Jesus no meu dia a dia? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós iremos ler aqui do versículo 1 até o versículo 11. Sei que a irmã aqui já leu esse texto, uma parte dele. Eu falei para ela que ela já deu estudo, então era só os irmãos ir embora. Ela disse: não, pastor, não. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 11, o texto diz o seguinte, irmãos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livres, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12 em diante também. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro,
assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro. Seja a paz de Cristo o árbitro. Me perdi aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Queridos, nós não temos tempo suficiente para expor o capítulo 3, até porque Paulo ainda continua falando das consequências da salvação, a partir do versículo 18, no relacionamento familiar. Mas eu vou me ater aqui a algumas questões importantes nessa manhã, para a igreja, para nós, e pedimos que os irmãos, com muita atenção, com muita reverência, e sempre orando ao Senhor Deus, pedindo que Deus vá aplicando ao seu coração essa palavra. Eu queria convidar você, curvar sua fronte e fazermos um momento de oração, rogando a Deus. Senhor, aqui está teu povo, a tua igreja, o povo amado por ti, ó Deus, e a prova que tu amas esse povo é o fato que tu deste a eles um Salvador, o Salvador perfeito. Obrigado, Senhor. E nós pedimos que nessa manhã tu possas continuar se revelando a nós por meio da tua palavra, dando-nos, ó Deus, a direção de como deve ser a vida daqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, nós nos unimos a Ele. Nós nos unimos a Cristo Jesus e Ele se une a nós. É o que nós chamamos da união mística. A igreja está unida a Cristo Jesus e Ele unida a igreja de maneira que isso é inseparável. Uma vez que cremos em Cristo Jesus, nós não conseguimos mais nos separar dele, estamos ligados a Ele, unidos a Ele. E isso deve ser encarado por nós como uma bênção. Devemos nos alegrar o fato de nós estarmos unidos ao Senhor Jesus. E isso significa que o fato de nós estarmos unidos a Cristo, isso nos leva a termos vida. Se você cortar uma galha de uma árvore, ela vai morrer, ela vai secar, ela vai perder a vitalidade. Então, se nós não estivermos unidos a Cristo, nós iremos perder a nossa vitalidade. Nós não temos vida. A nossa vida está pelo fato de estarmos unidos ao Senhor Jesus. E quando nós falamos que estamos unidos a Cristo Jesus, isso nos traz muitas bênçãos espirituais. É interessante, eu quero aproveitar aqui e desafiar você a começar a orar ao Senhor pelas bênçãos espirituais. Porque é essa que nos leva à vida eterna. Essa que nos faz desfrutar já aqui de maneira muito mais plena da salvação. Às vezes nossas orações estão muito carregadas com as nossas necessidades. Não que seja um problema orar pelas nossas necessidades, mas não é só por esses motivos que devemos orar. Quando nós lemos a carta de Paulo aqui aos Colossenses também, do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12, Paulo mostra alguns motivos pelos quais também devemos orar, e todos eles estão relacionados à nossa preocupação com a nossa vida espiritual. Se nós estivéssemos preocupados com a nossa vida espiritual, assim como nós nos preocupamos com outras áreas de nossas vidas, creio que nossas vidas seriam bem diferentes. Então, quando estamos unidos a Cristo Jesus, há algumas bênçãos espirituais que vêm sobre nossas vidas. E essa união com Cristo Jesus, ela tem que ser evidenciada. E Paulo vai mostrar aqui do versículo 1 até o final do capítulo 3, de que maneira nós evidenciamos que estamos unidos a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, Paulo ele começa aqui no versículo 1 dizendo: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. E a ideia é o seguinte: a nossa união com Cristo nos faz termos
nova vida ou sermos ressuscitados. Isso aponta para o fato de que, quando cremos em Cristo Jesus, nós nos unimos a Ele em sua morte na cruz. Lembra que eu falei ontem que Cristo ele foi o nosso substituto, Ele assumiu os nossos pecados. Então, quando Deus condenou o seu Filho Jesus na cruz, Ele condenou também a mim, a você, os nossos pecados em Cristo Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu vida. Então Jesus ele morreu a nossa morte e ressuscitou para que nós pudéssemos também ter essa vida espiritual, ou sermos ressuscitados, sermos regenerados. Então a nossa união com Cristo nos faz sermos novas criaturas. Por meio da fé em Cristo Jesus, também nós ressuscitamos quando Ele ressuscitou. Nós não somos mais aquela pessoa do passado. Nós somos outras criaturas em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. E ao ressuscitar com Cristo Jesus, há mudanças em nossa vida. Não basta apenas dizer que eu sou nova criatura. É preciso evidenciar frutos de que eu sou uma nova criatura. A fé em Cristo Jesus não é apenas uma fé de declarações, mas uma fé em que essas declarações são acompanhadas com ações. E aí Paulo diz: olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês são novas criaturas, Paulo agora começa a mostrar quais são as evidências de que nós somos novas criaturas e que nós estamos unidos a Cristo. E a primeira é: buscar as coisas lá do alto. E Paulo, quando fala buscar as coisas lá do alto, ele está se referindo à questão do trono da graça, está se referindo à vontade de Deus. Ele está fazendo aqui uma coisa que é antagônica aqui à terra. Ele fala: olha, buscar as coisas lá do alto. O nosso anseio também tem que ser voltado para as coisas de Deus. E não apenas nossos anseios devem ser voltados para as coisas aqui da terra. Isso é importantíssimo para nós, porque, meus irmãos, o nosso coração, a nossa natureza, ela está tão arraigada a esse mundo, que às vezes nós temos dificuldade de abandonar as coisas desse mundo. Há um livro que eu acho muito interessante, é chamado Fome por Deus, né? E nesse livro o autor diz o seguinte: imagine que algumas pessoas, se o Senhor Jesus disser o seguinte para ele: olha, você quer ir para o céu? Lá você só vai ter a mim. Ou você quer ficar aqui na terra? Aqui na terra você vai ter saúde, você vai ter riqueza, prosperidade, você vai ter todos os seus anseios, tudo que você deseja. E ele diz: olha, eu atrevo-me a dizer que muitos diriam: tem algum problema, Jesus, se eu ficar aqui? Porque a nossa natureza, ela está muito ligada às coisas desse mundo. Se você parar para pensar, ao decorrer do seu dia, você pensa muito mais nas coisas desse mundo do que nas coisas do alto. A sua mente, ela é ocupada muito mais com as preocupações do seu estudo. E quando eu digo isso, não quero que você despreze isso, mas é preciso existir um equilíbrio em nossas vidas. Você lembra o que é que Jesus diz para Satanás quando ele foi tentado, né? A primeira tentação: não só de pão viverá o homem. Meus irmãos, a nossa cabeça, o nosso pensar não deve estar apenas ocupados com as coisas desse mundo. Você já acorda e diz: como é que vai ser o trabalho hoje? Você já acorda e diz: eu tenho que ir para aquele trabalho, aquela pessoa que trabalha comigo, eu tenho que fazer isso dessa forma. E durante o trabalho você está preocupado. E aí você pergunta: quando foi no seu dia que você separou um momento para você meditar nas coisas do alto? Para você ler as Escrituras, deleitar nela, pensar sobre ela, imaginar como esse texto se aplica à sua vida. A ideia do apóstolo Paulo é que aqueles que estão em Cristo Jesus, os seus pensamentos não estão apenas nas preocupações desse mundo, mas também se deleitam nas coisas que são lá do alto. Não é apenas uma leitura bíblica
de forma técnica, mas de uma forma deleitosa, de você dizer o seguinte: eu quero ouvir o que é que o meu Deus, o que é que meu Pai tem a me dizer, e você lê o texto, parar, ficar refletindo, ficar meditando, imaginando, buscando em Deus sabedoria, discernimento para esse texto, mas alegrar-se nisso. Paulo está dizendo que aqueles que têm Cristo Jesus está com seus pés no chão, mas a sua cabeça está lá nos altos. É pensar a respeito das bênçãos celestiais. E aí vem um problema muito grande, irmãos, para nós, é que pelo fato, a nossa ausência, melhor dizendo, a ausência de pensarmos nas coisas lá do alto, faz com que nos momentos adversos a gente entre em crise, porque há em nós uma ausência de pensar nas coisas celestiais. Meu querido, a sua vida não está resumida apenas aqui, não esqueça isso. Seus pés estão aqui, mas a sua cabeça tem que estar lá no alto, lá nas coisas do alto. Por isso que Paulo diz: buscar as coisas lá do alto. Buscar é uma ação contínua. Você não deve buscar as coisas do alto apenas uma vez por semana quando você vem para esse templo. Você tem que buscar as coisas lá do alto quando você está em sua casa. Dedicar tempo. Eu tenho buscado desafiar a igreja lá em Natal, os irmãos realizarem em suas casas cultos domésticos, a levarem os seus filhos a pensarem na Bíblia, a lerem a Bíblia, até o momento para que eles possam fazer o devocional e levar os seus filhos a começarem a ler e já começarem a interpretar, ainda que você tenha que dizer: não, meu filho, não é isso não que a Bíblia está dizendo, não. É dessa forma. Mas levá-los a começar a pensar, saber que a vida deles não é apenas escola. A gente hoje lança para nossos filhos: olha, você tem que estudar para que você tenha uma boa profissão, por conta disso, ao menos já chega aquela pressão toda, e deixa de pensar nas coisas lá do alto. É preciso que nós entendamos isso. Não, a nossa cabeça não tem que estar apenas ocupada com as preocupações aqui da terra. Aí Paulo diz o seguinte: buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está, assentado à direita de quem, irmãos? De Deus. A ideia de Paulo aqui: olha, você deve pensar também naquilo que é a vontade do Senhor Jesus para a sua vida. A direita aponta para o governo. A ideia, olha, aonde Cristo governa. A ideia de Paulo aqui é que devemos buscar, irmãos, aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu oro a Deus para que Deus chame meu filho para o ministério. Eu oro a Deus: Senhor, chame meu filho para ser pastor, mas que seja feita a tua vontade. E aí eu lembro, né? Recentemente estava no local, aí um pastor estava lá conosco, o Nico estava lá, ele falou assim: olha aí o pastorzinho. Aí ele falou assim: se Deus quiser, se Deus quiser. Isso alegra meu coração: se Deus quiser. Aí o pastor até falou assim: eu estou ligado que você quer tomar o lugar do seu pai na igreja. Ele falou assim: se for da vontade de Deus, né? Eu disse: mas pai, já quero dar um golpe a Absalão. Mas sabe por quê, irmãos? Porque em casa eu falo que a coisa é sublime, a vocação pastoral, que a palavra diz que quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Eu falo para ele que não há nada mais singular do que ser ministro do Evangelho, porque eu estou lidando com as verdades eternas, atemporais. E eu busco dizer a ele: olha, a cada dia ore e peça a Deus qual é a vontade dele para a sua vida. Quando foi, meu irmão, que você ocupou a sua mente dizendo: Senhor, qual é a tua vontade para o meu dia hoje? Não é o que você quer fazer, mas o que é que Deus quer que você faça? Senhor, qual é a tua vontade para o meu namoro? Não é como você quer conduzir o seu namoro, é como Deus quer que ele seja. Porque aí a ideia é pensar de conformidade com a vontade de Jesus que governa a sua igreja. O que é que o Senhor quer para o meu casamento? Não é aqui em casa é assim, pastor, mas é assim que o Senhor Deus quer que seja? Pode ser até assim, mas é assim que Deus quer que seja? Talvez é por conta disso que está assim o casamento de muita gente, porque na minha casa é assim. E Paulo chama essa atenção: buscar as coisas lá do alto.
aquele que está sentado à direita de Deus. Então Paulo, primeira coisa, diz o seguinte: aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, eles buscam fazer a vontade de Cristo Jesus, eles se esforçam para isto. Irmãos, fazer a vontade do Senhor Jesus não é fácil não, porque a vontade do Senhor Jesus é a gente dar outra face. A vontade do Senhor Jesus é que a gente ande não só uma milha. A vontade do Senhor Jesus é que a gente suporte, que a gente seja longânimo, que sejamos pacientes. A vontade do Senhor Jesus é igual a de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo fala isso, ele tem todo um contexto de passar fome, de ter abundância, de passar frio, de estar bem vestido, de ser humilhado, de ser exaltado, de ter bons irmãos, de não ter. E diz: eu posso tudo isso naquele que me fortalece. A vontade do Senhor Jesus é que a gente esteja alegre em toda e qualquer circunstância. E fazer a vontade do Senhor Jesus não é algo muito fácil. Então por isso devemos a cada dia estar orando e pedindo para que o nosso coração, a nossa vida esteja submissa à vontade do Senhor Jesus. E a pergunta que eu quero fazer aqui nessa manhã: o quanto você tem buscado a vontade do Senhor Jesus para a sua vida? O quanto você tem buscado submeter a sua existência ao seu Salvador? Jesus não te salvou para que você vivesse da forma que você acha que deve viver. O texto diz que Ele nos transportou para o seu reino. É o reino de amor, mas aponta para o reino que é um domínio, é um governo. O Senhor Jesus nos salvou para governar a nossa vida. Quando nós não pensamos nas coisas lá do alto, melhor, quando nós não buscamos as coisas lá do alto, nós andamos passos largos para a ansiedade, porque nós buscamos as coisas desse mundo. Quando não buscamos as coisas do alto, observe, nós buscamos as coisas aqui desse mundo, e as coisas desse mundo são passageiras. Passa muito rápido. Segunda questão importante dessa união com Cristo: além de buscar as coisas lá do alto, Paulo diz aqui, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. É interessante porque a palavra pensai no original, no grego, não é ficar imaginando. A ideia de pensar é a nossa opinião, as nossas conclusões tem que ser de conformidade com a vontade de quem? De Cristo Jesus. Ou seja, conclua, tenha a opinião de conformidade com as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Então a nossa união com Cristo Jesus, ela vai dizer qual deve ser as nossas conclusões em tudo na nossa vida. Olha uma coisa importante: a nossa união com Cristo não é apenas eu estou salvo, mas ela vai dizer qual deve ser a nossa opinião sobre tudo em nossa vida. A nossa opinião tem que estar de conformidade com o nosso Senhor Jesus. É isso que Paulo quer dizer. Por que isso é importante? Porque para a igreja de Colossos, eles estavam sendo tentados a começar a pensar da maneira em que estava sendo ensinado ali em Colossos, com a mistura de diversas religiões, com um ensino falso, e isso poderia trazer sérios problemas para a igreja. E Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, ou seja, conclua, enxergue o mundo, as suas opiniões sejam de acordo com a vontade de Cristo, aquele que está lá no alto, e não de acordo com as coisas aqui da terra. Meu irmão, a fé em Cristo Jesus não é apenas uma fé que me leva para um templo para adorar Deus, mas é uma fé de toda a minha vida. É uma fé que deve moldar as minhas percepções, as minhas opiniões, a minha cosmovisão, a minha maneira que eu enxergo o mundo. Preste atenção, meu irmão, eu quero dizer para você: você, quando sai desse templo, você não deixa aqui sua fé. Ela
continua com vocês. Eu estava conversando com os irmãos, né? Eu tenho me encantado muito com essa fase de pai, de pré-adolescente. E aí eu fui chamado um dia desses na diretoria lá, e eu falei, meu Deus, foi o que meu filho fez de errado, Jesus. Em casa esse menino parece ser um santo, eu não acredito que esse menino está fazendo alguma coisa. E eu, quando cheguei lá, disse, olha, pai, o Nicolas é um excelente menino, mas ele desrespeitou o professor. Eu disse, meu Deus do céu, todo mundo sabe que eu sou pastor, o que é que vão dizer? O filho do pastor está desrespeitando o professor. Aí meu coração acelerou. Aí eu respirei fundo, eu falei, eu só estou preocupado comigo, né? O que é que vão pensar do pastor? Pelo amor de Deus, deixa eu ouvir o que foi que aconteceu. Aí a professora falou, olha, tudo do Nicolas, ele quer dar a sua opinião de acordo com a fé. Eu falei, como assim com a fé? Tudo dele diz, não, mas eu não creio dessa forma. Aí eu, entendi. Que o professor estava falando que o mundo veio a partir do Big Bang, ele levantou a mão e disse, isso está errado, não é assim. Eu creio que Deus criou todas as coisas. E ensinar ao contrário disso é besteira, isso é coisa errada. E o professor se sentiu desrespeitado. Aí eu respirei fundo e fiz, estou com 2 sentimentos aqui, professora. Primeiro de alegria, porque eu vou dizer uma coisa, no fundo meu filho está certo. Eu tenho ensinado isso a ele, que toda a sua percepção de vida tem que ser que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus deu vida. Então ele tem que pensar dessa maneira. O Deus que ele serve é o Criador. Então ele não está errado não. Agora eu vou ensinar ele a colocar um filtrozinho para sempre não ter que levantar a mão, que eu conheço meu filho, né? E eu estava conversando com ele disse, pai, mas tem alguns colegas tirando onda comigo na escola. Eu falei, olha meu filho, perdoa esses meninos não têm Cristo Jesus. E por não ter Cristo Jesus, estão escravos de Satanás. Eu dando aquela aula para ele pensando, eu falei, ei, mas não vai dizer isso aí, não. Ele falou, já ia dizer, papai. Já ia dizer que eles eram escravos de Satanás. Eu disse, calma, meu filho, não é assim não. Eu quero que os irmãos pensem o seguinte, se nós, irmãos, não tivermos uma opinião de acordo com a vontade do Senhor Deus, nós podemos ser crentes defendendo coisas absurdas. Nós vivemos em um mundo cheio de ideologias. A pergunta que devemos fazer é até que ponto essas ideologias estão refletindo aquilo que é a vontade de Cristo para a nossa vida. Não me importa se eu acho bonito aquela ideologia, se ela combina comigo, a pergunta é se ela combina com Jesus, se ela combina com o Evangelho. Eu quero dizer aqui para os jovens que de repente estão na faculdade, estão estudando, cuidado com as ideologias. Às vezes ela como dizia um professor nosso do seminário, é um peixe belíssimo, mas cuidado, tem uma espinha, que essa espinha pode cravar a tua cabeça. O nosso modo de pensar, nossas conclusões, irmãos, tem que ser de acordo com a vontade do Senhor Jesus. A minha conclusão sobre o mundo tem que estar submissa à vontade de Cristo Jesus. Ele não é seu Senhor? Ele não é seu Salvador? Ele não é aquele a quem você pertence? Então não é apenas algumas coisas que pertencem a Jesus. O nosso modo de pensar também pertence a Jesus. As nossas conclusões também têm que ser de acordo com a vontade de Jesus. Não com a vontade aqui da terra, mas com a vontade de Cristo, a vontade do céu. Qual é a vontade do céu para as suas conclusões ideológicas, políticas e tantas outras coisas? Eu tenho lidado com algumas realidades em capital que eu nunca tinha lidado. Sempre fui pastor de interior. E aí, de repente, eu sempre dizia que não queria ir para a capital porque eu imaginava os desafios, porque eu já fui de lá, eu fui de Olinda, né? Então eu vi os desafios, falava, rapaz, eu não sabia, é muito complicado. E de repente Deus me leva para uma capital e um estado bem difícil, bem complicado. E irmãos, às vezes eu converso com alguns irmãos da igreja que eu pastoreio, de outras igrejas, eu fico assim abismado com algumas coisas que esses irmãos defendem. E eu digo, e a sua fé? Não, minha fé não tem nada a ver com isso, pastor. Tem, meu irmão. A sua fé tem a ver com tudo em sua vida. Com sua forma de comprar, com sua forma de negociar, com sua forma de falar, com sua forma de vestir, com sua forma de se comportar, com a forma de cultuar, com a forma de criar seus filhos, a forma de ser esposa, a forma de ser esposa, com tudo.
Paulo diz isso. A sua cosmovisão tem que ser de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Pensar nas coisas lá do alto. Sabe por que devemos pensar igual às coisas que é do alto, irmãos? Olha o que é que Paulo diz aqui, versículo 13. Porque o que, irmãos? Morreste. E a vossa vida está oculta. Oculta é escondida. Com Cristo em Deus. Paulo diz, vocês morreram para esse mundo. Vocês não pertencem a esse mundo, então vocês não têm que pensar como o mundo pensa. As suas ações não têm que ser igual às ações do mundo. Vocês estão ocultos em Cristo, vocês estão guardados em Cristo, unidos a Cristo em Deus. Então isso tem que trazer para vocês diferença. Vocês têm que ser o sal da terra, vocês têm que ser a luz desse mundo. Por isso que Paulo diz aqui, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e aí ele fala a respeito aí também do retorno do Senhor Jesus, aí vós também sereis manifestos com Ele em glória. Paulo diz, olha, pelo fato de vocês estarem unidos a Cristo Jesus, haverá um tempo em que vocês, quando Cristo se manifestar, tornar-se visível, vocês também verão a glória em vocês. Então a nossa união com Cristo reflete não o mundo, mas reflete o céu, a vontade de Deus para nossas vidas. Agora, tendo dito que nós devemos buscar as coisas do alto e pensar as coisas lá do alto, Paulo diz, sabe como isso é possível? Sabe como vocês devem pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto? Primeiro, vocês devem cuidar das inclinações carnais que há em vocês. Estar unido a Cristo e viver segundo as inclinações carnais, irmãos, é antagônico, não tem como. Porque nós já morremos. O Senhor Deus diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, olha, se você está unido a Cristo Jesus, tem que existir mudanças no seu interior. Então não basta apenas dizer que estou em Cristo, Cristo está em mim. É preciso existir mudanças em nosso interior, em nossas inclinações carnais. Por isso que Paulo diz no versículo 5, irmãos, fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Se eu estou unido a Cristo Jesus, eu tenho que fazer morrer. A ideia aqui de fazer morrer é constantemente. Não é só no domingo, Deus, perdoa meus pecados, Senhor Jesus, e aqui no de domingo a gente derrama a santidade. Eu conheço, já vi irmãos que no culto, na hora do louvor, chora, se derrama, e pastor, eu senti tanta presença de Deus no meu coração. Quando é na segunda-feira, essa pessoa que sentiu a presença de Deus no seu coração, no trabalho, meu Deus, só a graça do Pai. Ninguém suporta essa pessoa. Ninguém gosta dessa pessoa. É isso aí. É difícil entender que essa pessoa está unida a Cristo Jesus. Então a fé em Cristo Jesus não é só apenas a questão da minha emoção com o Senhor Jesus, é meu culto, é o meu dia a dia. Você não está unido a Cristo Jesus só aqui no culto, mas em todo momento. Aí Paulo diz o seguinte, vocês precisam cuidar da sua natureza terrena, a sua natureza pecaminosa, as inclinações. Aí Paulo diz, prostituição. E o termo prostituição no grego é a palavra porneia, que é da onde deriva a palavra no português pornografia. Ele está falando todo tipo de pecado relacionado à vida sexual. Ele diz prostituição, ele fala impureza, fala paixão lascívia, é a pessoa que se joga às paixões da carne de forma desenfreada. Ele diz, olha, o desejo maligno, e aí Paulo usa esse termo, desejo maligno, para se referir aos desejos que não agradam a Deus, que são antagônicos à vontade de Deus. Aí Paulo diz, a avareza. Eu penso que um dos maiores pecados cometidos pela igreja hoje em dia é a avareza. E não é porque ela tem só amor ao dinheiro, ou às vezes porque os crentes são infiéis ao Senhor. Não é só isso não. A avareza também é quando nós buscamos de todas as formas, nos esforçamos ao máximo, nos adoecemos, morremos pelo trabalho. Meus irmãos,
Dói no meu coração quando eu vejo irmãos chegar às vezes na igreja cansado. O que foi, irmão? Pastor, estou tão cansado, pastor. Eu precisava ter umas 3 férias durante o ano, que eu não aguento mais. É muita cobrança. E aí, às vezes, eu recebi uma promoção. Eu falei, mas a pessoa não consegue dar conta do que está fazendo, receber uma promoção para ter mais função. Aí eu vou ganhar um pouco mais, né, pastor? É mesmo, mas para que tu vai ganhar um pouco mais? Para tu adoecer mais um pouco? Para você não ter mais tempo para os seus filhos? Sabe qual é um dos problemas da família cristã? É que os pais não têm tempo mais para os filhos. Eu agradeço a Deus, porque a vida pastoral, ela me dá essa oportunidade de estar um pouco mais próximo dos meus filhos. Sou muito grato a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que os pais, eles têm 10 anos para influenciar seus filhos. 10 anos. Depois disso, você não vai ser mais o referencial dos seus filhos. O referencial do seu filho pode ser alguém que você acha a pessoa mais ridícula do mundo. O bobão mais do mundo. E eu vejo que há pessoas que estão sacrificando o seu relacionamento com seus filhos por causa do trabalho. Porque elas sempre querem algo mais. E não há nenhum pecado, tá, irmãos? Em querer um pouco mais de conforto. Em querer ganhar um pouco mais. Em querer ter um carro melhor. Eu mesmo estou orando a Deus para poder ter um carro melhor, porque a família cresceu, o meu já ficou pequeno. Quando eu viajo, vem negócio até debaixo dos meus pés. Não é nenhum problema você querer uma casa melhor. O problema é quando eu sacrifico a minha saúde emocional, a minha saúde física, o meu casamento, o meu relacionamento com os filhos, a minha vida com Deus, em nome de ganhar um pouco mais. A coisa que você mais está amando nesse momento não é a sua família, não é o seu Deus, é o dinheiro. E aí Paulo diz, a nossa união com Cristo deve nos levar a termos cuidado o quanto o dinheiro para nós é importante. Por isso que Paulo diz, aliás, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As suas necessidades não é só de ter um melhor salário, mas de ter tempo de qualidade com seus filhos, de falar de Cristo para os seus filhos. Seus filhos vão dizer um dia, meu pai era um homem que amava Jesus. Seus filhos vão dizer, meu pai era um homem que amava a Deus. Seus filhos vão dizer, meu pai era um homem que estava sempre lendo as Escrituras, sempre que tinha uma oportunidade ele vinha com um texto bíblico para a gente. Ele trazia uma lição da fé dele para nós. Ou será que vão dizer, meu pai foi um trabalhador, coitado, morreu trabalhando. Eu não quero que agora vocês, amanhã, liguem para os seus patrões, podem me demitir, não é isso não, irmãos. Mas comece a orar e dizer, Deus, me dê sabedoria, que eu não quero ser escravo do trabalho, Senhor. Eu não quero viver em função do trabalho. Estou dizendo isso porque eu conheço muitos irmãos que estão cansados disso, irmãos. Você não tem ideia de quantos irmãos chegam no gabinete chorando. O que foi, irmão? Eu quero só chorar porque eu não aguento mais essa vida. Eu conheço mães que estão pedindo a Deus, para Deus dar a ela melhores condições, para que ela possa ter mais tempo para com os filhos. Nós tivemos agora um mês da família, e depois do final do mês da família, meu irmão, que eu tive de gabinete com casais e com família, e muitos disseram, pastor, eu trabalhei muito essa realidade da questão do culto familiar, a questão de trabalhar com... E disseram assim, pastor, nós percebemos que estamos vivendo para o dinheiro e para o trabalho, e nossos filhos nós não estamos cuidando, e depois eu vou estar pedindo oração por eles aqui na igreja, porque eu não preguei para eles, eu não orei com eles, não li a Bíblia com eles. Cuidado, meus irmãos. Estar unido a Cristo
é saber a dosagem certa do trabalho, para que nós não possamos cometer aqui o pecado da avareza, que é a idolatria. A idolatria é o culto ao ídolo, depositar no ídolo a resolução dos seus problemas. E talvez as pessoas olhem e dizem assim: se eu ganhasse um pouquinho mais, os meus problemas seriam resolvidos. Lembre dos seus avós, que talvez viveu com muito menos que você e viveu muito bem. Oh, meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar mais no nosso Senhor. Nós precisamos aprender a confiar mais naquele que disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as demais, unidas as demais coisas. Ele falou anteriormente: não deixe preocupado com o dia de amanhã, o que é a vez de comer, de beber, vestir. Irmãos, eu sei que tem gente aqui já preocupada: eita, amanhã vai ter aquela reunião, eita, amanhã tem aquele trabalho. Irmãos, tem irmãos que estão vindo para a igreja e não estão ouvindo a voz de Deus, só o barulho, porque a sua preocupação, a sua cabeça não para de pensar nas suas preocupações do dia a dia. Eu tenho falado isso, olha, tem irmãos que estão ouvindo o barulho da voz de Deus e não a voz de Deus, só o barulho, porque a preocupação. Já teve irmão: pastor, olha, eu tive que sair da escola dominical porque eu tive que fazer um negócio. Que negócio? Não, fui ali vender um carro. Isso não podia ser amanhã não, meu irmão. Meu Deus do céu, podia ser amanhã não? Você deixou de ouvir a voz de Deus para vender um carro? Eita, pastor, não podia, porque eu tenho que fazer uma viagem aí a negócio. Queridos, há um preço para isso, tá? Uma hora a conta chega, irmãos. Não pense não, e talvez alguém já esteja pagando essa conta. Paulo deixa muito claro que aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, eles tomam cuidado com a idolatria. A idolatria é lançar confiança em algo que não traz para ele absolutamente nada. Então Paulo diz: olha, tome cuidado com isso. Sabe o que Paulo diz aqui? Olha, por essas coisas é que vem a ira de Deus. Deus, Ele não se agrada quando nós somos pessoas em que não temos controle sobre as nossas inclinações pecaminosas, a prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Paulo diz: olha, essas coisas só atraem, não é a bênção de Deus, mas é a sua disciplina. Versículo 7, Paulo diz o seguinte: nessas coisas vós andaste também noutro tempo, quando viveis nelas. Vocês não devem viver nelas mais, Paulo diz. Então observe, Paulo aqui diz: olha, se estamos unidos a Cristo, nós precisamos tomar cuidado com nossas paixões, inclinações pecaminosas. Outro desdobramento da nossa união com Cristo, que são as nossas emoções. Nossas emoções. As nossas emoções também têm que estar e refletir que nós somos pessoas que pertencemos a Cristo Jesus. Aí Paulo diz: agora, porém, da mesma forma, dando continuidade ao que eu falei sobre a união com Cristo, despojai-vos, a ideia, joguem fora, abram mão igualmente de tudo isto. Isto o que? Aí Paulo começa: ira. A ira em si, ela não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado, porque o próprio Deus, ele em alguns momentos está irado. Mas nós não podemos ser uma pessoa iracunda. Qualquer coisa você se torna um Hulk, sem controle, irado, só vive irado, esbravejando. Paulo diz: olha, tome cuidado com isso. Aquele irmão ali é estourado, viu? Eu estava dando aula para os adolescentes sobre pavio curto. Aí um jovem falou assim: pastor, eu preciso ter um pavio tamanho dessa igreja. Eu disse: mas você orar que o Senhor Deus vai dar esse pavio tão comprido na sua vida. Mas há pessoas que só vivem iradas. Há pessoas que só vivem a vida indignada. Paulo diz indignação. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas que por qualquer motivo ficam fora de si. Dizem: isso é um absurdo. Como é que pode isso?
Agora imagina isso num convívio de igreja. Pessoas que com qualquer motivo estão iradas ou indignadas. Esse ventilador está ligado uma hora dessa, isso é um absurdo. Cadê o zelador que não está vendo um negócio desse? Cadê o pastor que está vendo isso? Cadê os oficiais que estão vendo isso? Não pode, está muito errado isso. A pessoa que fica por tudo indignado. Maldade, Paulo diz, cuidado com a maldade que há no nosso coração, que aí é a malícia, né? É às vezes aquele jeitinho que às vezes parece muito manso, mas por trás é a maldade. E se nós não tivermos cuidado, nós não temos ideia do quanto podemos ser maldosos uns com os outros. Irmãos, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós podemos ser pessoas terríveis. Paulo diz, olha, a união com Cristo deve ser o limite de vocês. Maldade, maledicência, é a pessoa reclamona. Aqui o termo maledicência às vezes pode ser até traduzido como também blasfêmia. A ideia é reclamar de Deus. Meu Deus, que só quente é esse? Deus não está vendo não, Senhor. Ah, Deus, de novo chuva, eu não aguento mais, Deus, chuva. Ah, Deus, de novo essa dor, de novo essa enfermidade. Deus. Ah, Deus não está vendo, acho que o Senhor não me ama, acho que o Senhor não gosta de mim. Olha a vida de fulano, o Senhor está tão boa, olha a minha vida. É maledicência, é uma pessoa que reclama, e a reclamação em relação a Deus. Uma pessoa reclamona. Se você colocar para ela, na frente dela, uma TV LCD lá, colorida, ela vai dizer assim, está preto e branco, é? É uma pessoa amargurada. Há pessoas que perderam, irmãos, o gosto da vida, só vivem amargurada, reclamando da vida. Paulo diz, olha, vocês que estão em Cristo Jesus, não devem ser pessoas assim, maledicentes. Qual foi a última vez que você orou, Senhor? Não deixa ser uma pessoa assim, Senhor. Não deixa ser uma pessoa iracunda, uma pessoa que só vive indignada, maledicência. Paulo diz, linguagem obscena. Irmãos, tem alguns irmãos que às vezes eu estou conversando com eles, de vez em quando ele escapa uma palavra, eu digo assim, tu falaste o que mesmo? Não, pastor, eu falo, não, eu sei que tenho ouvido você falar tal palavra. Não, pastor, jamais, mas eu sei que falou. Então significa que no seu convívio dia a dia, palavras obscenas, palavrões, palavras chulas, é comum. E Paulo diz, cuidado com o que sai da vossa boca, viu? Porque é perigoso, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está o quê, irmãos? A febre não é um sinal, e para quem é de medicina, né, eu não sou especialista disso, né? A febre não é um sinal de que tem uma coisa errada dentro de você. A sua boca diz muito quem é você interiormente. As suas conversas com o próximo, a maneira que você conversa com as pessoas, diz muito quem é você interiormente. Meu irmão, a união com Cristo fala muito, né? Cuidado com o que você fala, né? Paulo diz isso aqui, cuidado com a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Aí Paulo vem numa coisa aqui, versículo 9, não mintais uns aos outros. Paulo diz, olha, aquele que vive unido a Cristo Jesus, ou que está unido a Cristo Jesus, não deve andar com mentira. Quem é o pai da mentira, meus irmãos? Satanás. Eu creio aqui que nós não somos filhos de Satanás, somos filhos de quem, irmãos? De Deus, por meio de Cristo Jesus. Deus é nosso Pai. E Deus é o Deus da verdade, nós não podemos andar com a mentira. Eu já ouvi dizer que um pastor uma vez pregando disse o seguinte, olhe, não há nenhum problema às vezes nós contarmos algumas mentirinhas, porque está lá na Bíblia que Abraão mentiu, mas não está lá dizendo que Deus aprovou, né? A gente precisa entender o que na Bíblia é descritivo e o que é normativo, né? Está lá, de fato, Abraão mentiu por 2 vezes. Mentiroso, Abraãozinho, viu? O velho Abraão gostava de contar mentira de vez em quando. Isaac também. Nós também. Quando as coisas apertam, a gente, opa, não é bem assim, eu acho que foi assim. Paulo diz, cuidado, vocês não devem mentir uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem. Paulo diz, olha, isso é coisa de quem... do passado, do velho homem, com seus feitos.
Mas vocês devem se revestir do novo homem, que se refaz de que, irmãos? De pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, nós, Paulo diz, devemos nos parecer com Cristo Jesus. Nós somos criados por Deus por meio de Cristo Jesus, agora por meio da fé em Cristo Jesus, para sermos parecidos com Ele, na qual não pode haver grego nem judeu. Paulo diz, olha, todos que creem em Cristo Jesus, essas pessoas devem passar por essa transformação. Então a nossa união com Cristo deve nos levar, irmãos, a cuidar de nossas inclinações pecaminosas, de nossos sentimentos, nossas emoções. Mas também, por último, aqui Paulo fala a respeito de que nossa união com Cristo deve também refletir em nossos relacionamentos fraternais. Porque Deus, Ele não nos salvou em Cristo Jesus para vivermos isolados. Ele nos salvou para vivermos em comunidades. A vontade de Deus é que a igreja esteja assim, junta, unida, conversando, irmãos, se relacionando. Por isso que Paulo diz aqui, versículo 12, irmãos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia. Paulo diz, vocês devem ser pessoas amáveis, pessoas misericordiosas. Graça é receber aquilo que não merecemos. Misericordioso é nós não recebemos o que merecemos. Merecemos a condenação, mas não recebemos. Isso é misericórdia. Em nossos relacionamentos com irmãos, às vezes vamos ter que ser misericordioso mesmo. Mas pastor, aquele irmão merece meu desprezo. Mas a misericórdia ensina que a gente deve amá-lo. Eu sempre tenho desafiado os irmãos a enxergar o próximo como Deus nos enxerga. Nós também não merecíamos a comunhão com Deus, mas Ele nos dá. Nós merecíamos a condenação, mas Ele não nos dá. Ele é misericordioso conosco. É interessante, né? A gente gosta muito da misericórdia sobre nossa vida. Agora, às vezes, quando tem a oportunidade de passar para o próximo, a gente não faz isso. Então, de misericórdia, Paulo faz de bondade, humildade. Sabe uma coisa importante para a nossa fé? É a humildade. E a humildade aqui, irmãos, é reconhecer que nós somos pecadores. Diante de Deus, nós somos pecadores, somos falhos. Aí Paulo continua, mansidão. Por quê? Voltar aqui, por que é importante humildade? Porque às vezes a gente sempre acha que nós somos mais crentes que o outro. Eu sou mais crente que o irmão fulano. Isso já não é mais humilde, meu irmão. Humildade diz, eu sou tão pecador quanto o irmão fulano, viu, irmãos? A diferença é que talvez Deus esteja derramando mais a graça na minha vida, mas eu sou tão pecador como aquele irmão ali. Então eu não sou melhor que ele. Aqui é um grupo de pessoas todas pecadoras. Aí Paulo diz mansidão, e mansidão não é uma pessoa covarde. Mansidão é quando você tem todas as oportunidades para revidar, mas não faz isso. Ou quando você consegue ter controle sobre a sua força. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Mansidão é como se você... Acho que aqui alguém já sofreu esse tipo de acidente. Eu nunca, graças a Deus. De moto e sai ralando assim, sabe? Às vezes na terra, fica a terra assim grudada. Aí chega no hospital, aí vai lá o enfermeiro com um gazezinho, né? Começa a jogar o soro ou outra coisa lá e começa. Aí ele busca ter a força exata para limpar aquilo sem que cause tantas dores mais do que a mata assim. Isso é mansidão. O termo mansidão, às vezes, era até usado no mundo grego para animais ferozes que eram domesticados. Sabe, se um cavalo soubesse o que ele pode fazer conosco, jamais ele deixaria a gente subir nele. Mas ele deixa porque foi o quê? Amansado. Os nossos pets, né? Eu não sei aqui, mas no Natal, meu amigo, o pessoal gosta de pet. Não é brincadeira, viu? Você, à tarde, eu moro de esquina com uma avenida que eu olho assim para a janela, gente até com 3 assim andando na arrastada, né? Todas as raças, dos pequenos aos grandes.
Às vezes os camaradas maior do que eu, com um cachorrinho colhido, mas rapaz, é desproporcional, né? O cachorrinho dele, bem pequenininho, né? Outros um cachorro que parece mais um leão. Mas imagina só se aqueles animais, os maiores, não fossem mansos. Não sei quantos aqui, sabe? Alguns irmãos já foram na minha casa, sabe? Eu tenho uma cadela. É uma heresia, porque ela é pastora, mas é alemã, tá, irmãos? E às vezes eu vou brincar com ela morde minha mão, ela bota, mas não machuca. Ela faz assim com a pata em mim. Eu confio ela com os meus filhos. O Nicolas faz dela de gato e sapato. Mas por que ela faz isso? Porque ela é o quê? Mansa. Porque se ela quisesse arrancar minha mão, ela arrancaria minha mão. Com uma patada só, ela não machucava. O que é que eu quero que os irmãos compreendam? É que nós precisamos ser mansos com nossos irmãos. Nós não, meu irmão, Deus não te salvou para você ficar ferindo o seu irmão. Com suas palavras, com suas ações. Deus nos salvou para sermos mansos uns com os outros. E a mansidão aponta para isso. Você ter a oportunidade de revidar e diz: opa, não vou fazer isso porque essa não é a vontade de Deus. Essa é a minha vontade, mas não Deus. Aí Paulo diz: mansidão, longanimidade. É um ânimo longo. E às vezes Paulo usa essa palavra no mundo grego romano. Era uma palavra para expressar a capacidade de suportar pessoas insuportáveis. Olha o que a nossa união com Cristo nos leva, irmãos. Hoje em dia, qualquer coisinha, o pessoal vai lá e vou deixar de seguir fulano no Instagram. Vou bloquear ele, estou chateado com ele, postou algo que eu não gosto. Às vezes isso reflete no nosso dia a dia com o irmão. Sabe de uma coisa que a gente precisa ter uns com os outros? É paciência. Nós somos impacientes com nossos irmãos. A gente esquece que somos a família de Deus. Eu pergunto, que tipo de família de Deus nós somos? Às vezes que somos impacientes com nossos irmãos, nós não toleramos às vezes nossos irmãos, nós não temos paciência com nossos irmãos, mas estamos lá: Senhor, seja misericordioso comigo, Senhor, seja longânimo com meus pecados, Senhor, ó Deus, me ajuda, Senhor. Paulo continua, longânimo, irmãos, né? Para caminhar aí para o final, antes que o pastor faça assim, pastor. E aí Paulo vem uma questão interessante: suportai-vos uns aos outros. E aqui o suportar não é, eita, tem que suportar aquele irmão. A ideia de suporte aqui é carregar. Qual foi a última vez que você veio para o culto, olhou e disse assim: irmão fulano não veio, e você pegou o telefone? Não é aquele irmão que só vive andando com você, tá? Irmão, que foi que houve, meu irmão? Por que você não veio? Ô, meu irmão, eu estou enfermo, estou aqui acamado. Está precisando de alguma ajuda, meu irmão? Está precisando de algum, está precisando de alguma medicação? Quer que eu compre para você alguma coisa? Está precisando de algum socorro? Isso é suporte. A ideia de suporte é carregar. E falta às vezes isso para nós. Às vezes parece que nós não estamos nem aí para o próximo. Nós não estamos preocupados com a dor do próximo. E quando nós, também tenho minhas dores. Cada um com suas dores. Amados irmãos, o suportar é estar preocupado com o outro e tentar ajudá-lo. É buscar ser bênção para o outro. Paulo está dizendo isso. Suportai uns aos outros. Perdoai-vos. Sabe, um dos grandes problemas que há na igreja do Senhor Deus é a falta de perdão. Uma igreja, crentes que não perdoa, torna-se uma igreja doente, meus irmãos. Uma pessoa doente, ela perde o ânimo. Sabe por que às vezes muitas das igrejas estão desanimadas? É porque não consegue liberar perdão. Enquanto não libera perdão, não consegue reativar o relacionamento. E aí está às vezes pessoas do lado um do outro, só por performance, opa irmão. Mas Paulo ordena aqui, irmãos, que haja perdão entre nós mutuamente. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra vós. Olha o que Paulo diz: assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado num só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos. Como é que eu posso instruir uns aos outros se eu não estou bem com ele? Irmãos,
Aqui não é romance, não. Aqui é o que a Bíblia diz. Nós deveríamos ter relacionamento fraternais, de fato, uns com os outros. Será que eu posso dizer, você é meu irmão mesmo? Será que eu posso dizer assim, eu conto com meus irmãos da igreja? Eu já ouvi pessoas dizer, pastor, meus amigos não são da igreja, pastor. Eu achei isso doloroso para mim. Eu vi que o irmão não olha para os seus irmãos da fé, que foi salvo com ele, com Cristo Jesus, que vão morar no céu. Mas você diz, não, os irmãos da igreja são meus amigos. Não, pastor, meus amigos são pessoas, até ateu eu tenho um amigo. Até ateu, até alguém que não crê no Deus que você crê ser amigo, mas seu irmão que é da mesma fé não é seu amigo. Olha que coisa estranha, meus irmãos. A nossa união com Cristo tem que nos levar a sermos suporte uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar, ter paz com eles, aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros. Isso é caminhada cristã. Aí Paulo diz, olha, isso vai levar vocês a louvar a Deus, louvando a Deus com salmos e hinos. A igreja de Colossos era congregacional, viu? Tinha salmos e hinos lá também. Louvavam a Deus com gratidão no coração. E aí Paulo diz, sabe por que vocês devem fazer tudo isso? Porque tudo que vocês fizerem, versículo 17, tudo que fizerem, seja em palavras, seja em que, irmãos? Em ação, fazer em quem? Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em diante, Paulo vai dizer como é que deve ser, versículo 18, não vou falar, mas como deveria ser nossa união com Cristo em relação ao nosso relacionamento no casamento. Eu quero que você saia daqui hoje compreendendo o seguinte: se você está unido a Cristo Jesus, a sua vida tem que ser diferente. No seu jeito de buscar as coisas do alto, no seu jeito de pensar e no seu relacionamento no sentido da sua natureza pecaminosa, nas suas emoções e no seu relacionamento com o seu irmão. Estar unido a Cristo é uma bênção. E essa bênção tem os seus desdobramentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que a gente olhe uns para os outros e encontre uns nos outros aquele a quem nós podemos contar com a sua vida. Deus abençoe.